Verifique se está funcionando. Nosso material, nós estudamos até agora o Velho Testamento. Fizemos assim uma corrida de 100 metros para entender. O aniversariante tem que vir para a aula também, tá? O aniversariante tem que vir para a aula também, tá? Tá bom, Isso é hora. Ele está fazendo a arrecadação para ajudar uma pessoa que precisa de recursos para fazer um tratamento. A Rogério. Está fazendo para ele, se quiser colaborar. Esse rapaz, ele não tem movimentos, ele sofreu de uma atrofia. Se eu espirrar, saúde. Nossa. Tá grande agora, hein? Aumentando. Não é chope não, tá? Você que nos assiste pela internet, não é chope. O Rogério tem atrofia, não sei se você já viu ele, um cadeirante que de vez em quando vem na igreja, e ele tem que fazer um tratamento, e o Cláudio Louro está procurando pessoas que ajudem, doações, depois se você tiver interesse em ajudar. Bom, vimos até então o Velho Testamento, uma corrida de 100 metros para entender os livros, para tentar ler a Bíblia com um pouquinho mais de qualidade. E a partir de agora, na verdade, já tivemos uma aula que nós vamos retomá-la, para a gente se conscientizar, porque às vezes a gente passa muito tempo, a gente não liga uma coisa a outra. Agora nós vamos ver o Novo Testamento. E a ideia desta aula é que você, no mínimo, fale assim, bom, eu tenho a minha Bíblia aqui, eu sei que tem o Velho e o Novo Testamento, eu quero entender como é que é a estrutura disso, para eu ler a Bíblia, a minha leitura ter mais qualidade. Ou seja, para eu saber tirar melhor as lições do texto bíblico. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia, porque assim, a leitura da Bíblia, às vezes, o negócio é quase um mistério, né? Como é que você faz para começar a ler a sua Bíblia? Tem gente que pega, vou ler de Gênesis a Apocalipse. Aí quando chega lá em Levítico, depois que ele já começou a ler aquelas repetições de leis, ele fala, não tem sentido nisso, porque parece que essa leitura é cansativa demais, ela não tem um norte, eu não sei o que eu estou ganhando com isso. Ou tem aquela pessoa que faz assim, hoje eu vou ler a Bíblia no versículo, o Senhor fale comigo hoje. Amém. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Ele falou, como é que esse versículo vai servir para mim? Um dia ele abre um versículo ótimo para hoje, um dia ele abre um versículo péssimo para hoje, e aí? E essa leitura acaba não sendo uma leitura adequada. Mas também tem aquele que fala assim, não, eu vou ler um livro, vou pegar, por exemplo, o Evangelho de João, as pessoas gostam muito de ler, e vou ler. E vai tirando lições que ele acha as mais adequadas. Só que às vezes, falta para nós um contexto mais claro do que João está fazendo, por que ele está escrevendo daquele jeito. Por que o Evangelho de João é tão diferente do Evangelho de Mateus? Por que ele é diferente, aliás, ele é diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas? Por quê? Então, a ideia de nossa aula é prover para você algum recurso para você ler com um pouco mais de qualidade. Então o objetivo é esse, tá bom? Hoje nós vamos ter uma aula um pouco mais técnica sobre o Novo Testamento, falando sobre toda a formação dele assim, em termos de estrutura. E eu gostaria, se vocês tivessem perguntas, que por favor nos ajudasse fazendo isso. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vou fazer de novo a pergunta. Quem já leu o Novo Testamento todo? Pelo menos uma vez. Gostaria de dizer qual foi a grande dificuldade que você encontrou. Você ainda se lembra? Se encontrou alguma dificuldade? Certo, uma dificuldade só para entender o livro de Apocalipse? Eu lembro quando eu li, eu fazia muitos questionamentos, às vezes perguntava para quem eu achava que entendia, mas até hoje eu não entendi inteiro, não. Tem coisa que eu leio lá, às vezes eu fico com dúvida, não sei se ajuda, mas nós vamos dedicar um momento especial ao Apocalipse, mais que para alguns outros livros, que é justamente a dificuldade que as pessoas têm de ler. Nós vamos fazer em Apocalipse um estudo mais detalhado, ao final.
Quem mais? Leu assim, e outras dificuldades, além de entender Apocalipse, que realmente tem as suas dificuldades, não é nenhuma como é que fala? Não é nenhuma novidade que a gente tem dificuldade com esse livro. A maioria das pessoas tem, principalmente porque alguns perdem até o sono quando lêem Apocalipse, né? Não querem mais dormir. Alguma dificuldade assim em termos de leitura, de entender todo o Novo Testamento? Alguém quer compartilhar? Eu acho que eu já fiz a leitura do Novo Testamento mais de uma vez. Certo. Mas agora, quando eu leio o Novo Testamento, eu tenho uma visão diferente depois dessas primeiras aulas que nós tivemos. Até porque, para você poder relacionar o tempo que foi escrito as cartas, Legal. qual foi a visão, por exemplo, de Mateus em relação aos judeus, de Marcos em relação aos gregos, de João. Marcos em relação aos romanos. De João, por ser o que realmente esteve com Jesus. Então você começa a ter uma visão diferente na leitura e nos contextos em si. Né? E mais ou menos a época que foi escrito. Porque quando eu era mais jovem, eu li o Novo Testamento, é como se aqueles homens estivessem andando com Jesus o tempo todo. Certo, verdade. E agora é diferente. Essa é a ideia, que a gente dê esse recurso, né? Que você tenha uma leitura pelo menos um pouco mais consciente. Olha, se alguém precisar de lápis, caneta, tem ali. Nós temos mais ou menos essa estrutura bíblica para os escritos do Novo Testamento. Primeira estrutura, os evangelhos. Tem um material aqui, mas é o da aula 3. Hoje nós vamos fazer uma coisa mais esquemática, tá? Mas as lições da aula 3 foram impressas. Evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são sinóticos? Eles são evangelhos muito próximos, muito semelhantes. Você vai ver o que tem em Marcos, tem em Lucas. Quem ainda não pegou a aula 3, você distribui? Quem não pegou pode pegar. Essa aula é essa aula inicial sobre evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem de uma maneira diferente cada um, e já a gente vai ver um a um. Eles escrevem textos contando as mesmas histórias. E nós temos o Evangelho de João, que é diferente deles. Bem diferente. Essa é a estrutura inicial no Novo Testamento. Os Evangelhos. Ok? Destes Evangelhos aqui, nós temos um livro de ligação chamado livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Ok? O que Atos faz? Qual é o trabalho do livro de Atos? Que na verdade é um complemento do Evangelho de Lucas. Olha só que interessante. Você tem evangelhos sinóticos. Desses evangelhos, o mesmo escritor Lucas, de um desses evangelhos, escreve o livro de Atos. E o livro de Atos é uma espécie de ligação histórica entre este período relatado, que é o período de Jesus, e o período chamado período da igreja. Tudo bem aí, gente? Aqui tinha duas folhas, eu só entreguei. Tá impresso uma e aí. no frente e verso. Não. Pastor Amaro, Agora eu faço de novo. eu sabia, acho que fazer o frente e verso. Fala. Os escritos de Atos, como a história da igreja primitiva, também foram feitos através das pesquisas que Lucas. Também. Na verdade, é um livro só, é uma obra só escrita em 2 tomos, em 2 partes. Tá? E ele fez de propósito, veja lá, vamos lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Agora, deixa eu te falar uma coisa, é bom completar isso. Vamos ver só Atos capítulo 1, só para ver essa continuidade. Olha só, leia aí verso 1 e verso 2. Atos 1, 1 e 2. Escrevi o primeiro livro ao teófilo, relatando todas as coisas que Jesus
começou a fazer e a ensinar. Até o dia que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então ele pega e fala assim, o primeiro livro eu escrevi, até contando a história, ele deixa claro que é uma continuidade ao dizer, olha, o primeiro livro que eu escrevi, eu contei até a hora que Jesus foi aos céus. Aí ele, em Atos, no primeiro capítulo, ele volta essa história, aquele finalzinho da conversa de Jesus com os discípulos, conta de novo a história da ascensão, né? Lembra que aí em Atos 1, fala, varões galileus, cristais olhando o céu. Aí ele vai começar a história chamada História da Igreja. Então Lucas inaugura um tipo de ciência chamada História da Igreja. Então o livro de Atos é o livro que faz o elo da vida de Jesus com a Igreja. E na verdade, a ideia do Novo Testamento é que você entenda o seguinte, que a Igreja é uma continuidade do ministério de Jesus. Veja, Jesus está na terra? Não, foi para o céu, não foi? Mas ele está, e aí, como é que fica a coisa? Foi embora, não ficou nada aqui, ficou a igreja. Jesus hoje, ele é anunciado, ele é apresentado ao mundo através da igreja. E é esse o elo que então Lucas está fazendo desse livro histórico. Ele pega essa porção da vida de Jesus, faz o elo de como esta vida de Jesus agora é proclamada e vivida através da igreja. Ok? Alguma pergunta mais? Uma coisa interessante sobre Atos, ele disse assim, é fruto da pesquisa? É fruto da pesquisa. Mas há um momento em Atos dos Apóstolos em que a pesquisa ela não é mais feita a partir de outras pessoas. Ela é a experiência pessoal de Lucas. Vá comigo aí um pouquinho mais à frente, no capítulo de número 16. No capítulo de número 16, você vai ver a transição no livro de Atos. Você vai ver a transição da Ásia para a Europa. O Evangelho começou na Judéia, depois ele foi para a Ásia e chegou até a Europa. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, não é isso? Primeiro, a Judéia, Samaria e até os fins da terra. E esse é o modelo do livro de Atos. No livro de Atos começa lá em Jerusalém, depois você vai no capítulo 8, ele chega a Samaria, e agora aqui no capítulo, aí ele se expande para a Ásia, e chega no capítulo de número 16, o Evangelho está chegando à Europa, no verso de número 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, que hoje é conhecido como Grécia, né? O país da Grécia, essa região. Tá? Então, olha só. Lembra aqueles mapas que nós fazíamos tanto? Vocês amavam, sei que vocês amavam. Então vocês devem conhecer a Europa por esse país aqui assim, não é isso? Esse país aqui assim deixa fácil você localizar a Europa, né? Aí você vai ter a Península Ibérica, mais ou menos isso. Você vai ter uma região aqui chamada região grega, Grécia. A Ásia está do outro lado aqui, chamada Ásia Menor. Quem tem Bíblia aí, vai ver mais ou menos nesse ponto uma cidade chamada Éfeso. O Evangelho tinha sido, lembra que a rosa não cabe, mas aqui nós vamos ter a Palestina, onde começou. Paulo pregou o Evangelho em toda essa região, e de repente Paulo atravessa e chega numa cidade chamada Filipos. Quem tiver mapa aí deve mais ou menos localizar essas cidades. Paulo chega aqui, e quando ele chega aqui, ele chega na Europa. Essa região já é o continente europeu. Tá? Então veja, o livro de Atos, ele faz questão de mostrar como que o Evangelho chegou aos confins da terra. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer, eu quero chegar até a Espanha. Ele escreve a carta em Roma, né? A Roma fica mais ou menos aqui.
E ele diz, olha gente, eu quero chegar até a Espanha. E a Espanha seria o que a gente pode dizer, né? Já que eles talvez não tivessem tanto conhecimento da... Eles não tinham conhecimento de que havia aqui o Brasil, né? Na perspectiva de Paulo, era o lugar mais longe que se podia ir até então. Então veja, o esforço dos apóstolos foi de levar o Evangelho, levar a mensagem de Jesus até os confins da terra. E aqui tem uma transição, voltando lá para Lucas. Olha só que interessante, deixa eu... Antes do versículo 11, olha como é que Lucas se refere a Paulo. Olha só, capítulo 16, verso 1. Alguém lê aí para a gente. Atos 16, 1. Chegou até... Atos, desculpa, eu falei Lucas, eu falei Atos. Não, mas também era Atos? Atos. Eu falei Lucas? Vocês têm que me corrigir. Aliás, eu estou numa confusão aqui. Nossa, é que Atos fez a ligação da história de Jesus com a igreja, mas depois você falou que foi Lucas que fez a É que história. Lucas que escreveu Atos. Lucas, a pessoa. Gente, pera lá. Tem um evangelho chamado Lucas. E quem escreveu? Atos. Foi Lucas. O mesmo Lucas escreveu Atos. Lucas, o homem, o médico, Lucas, escreveu Atos fazendo essa transição, mostrando a vida da igreja, mostrando o tempo da igreja. Ele inicia o que a gente chama de ciência da história da igreja. Lucas, o médico, o autor de Lucas, Atos. É isso que eu estou tentando dizer. Em Atos 16, eu estou só pegando um ponto que é uma transição, a chegada na Europa. Eu disse que Lucas fez uma pesquisa e que num determinado momento essa pesquisa mudou de ser uma pesquisa com terceiros, da vida de terceiros, para ser uma coisa pessoal. Eu vou mostrar essa transição. Em Atos 16, Lucas, o médico, se refere a Paulo. Verso 1. Chegou também a Derbe e Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ele está falando de Paulo. Paulo chegou lá. Ele está escrevendo em que pessoa do discurso português? Em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, não é isso? Aí Paulo chega na Europa. Depois você vai ver com mais detalhes, tá? Você vai ver que ele sempre se refere a Paulo na terceira pessoa do singular. Mas aí no versículo 11 ele chega na Europa. Alguém lê o verso 11 de novo. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis. Ele está escrevendo em qual pessoa do discurso? Primeira do plural. Ele está junto com Paulo a partir daí. Porque Lucas, ele não era judeu. Lucas era um grego que conheceu Paulo no seu ministério e agora segue com Paulo para a Europa para evangelizar os gregos. Então veja, aí a partir desse momento de Atos 16, 11, a pesquisa de Lucas é também uma espécie de relato pessoal dos acontecimentos que ele acompanhou. Então você vai ver que a partir de então, né, por exemplo, verso 16, outra pessoa. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu um encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então Lucas conhece o Evangelho e a partir de então, aí, quando Paulo chega, né, e ele conhece Paulo, ele começa a acompanhar Paulo nas suas viagens e então o seu relato é um relato das viagens que ele fez com Paulo e algumas que ele relata a respeito de Paulo. Você vai ver a mudança aí do discurso, incluindo a pessoa de Lucas. Esse é um detalhe interessante que na sua leitura, às vezes, você perde. Então, você vai ler o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você vai pensar o seguinte: quem está escrevendo não é judeu.
é bem interessante essa diferença, porque você vai ver o modo como ele se refere aos judeus. Ele não usa, por exemplo, o nome das moedas, os nomes judaicos, ele usa os nomes gregos. Então ele vai mostrar a posição dele. Para o judeu, os gregos eram os perdidos, eram chamados de gentios, as gentes, os povos. O judeu não aceitava aquela ligação da fé. E Lucas vai mostrar como que o Evangelho chegou até os gentios. Por isso, o livro de Atos dos Apóstolos tem muito mais a história de Paulo que a história dos outros apóstolos. Primeiro, Lucas, que escreve, conhece Paulo, convive com Paulo, e ele é gentil. Ele vê a importância do Evangelho ter chegado aos gentios. Então ele está contando isso principalmente. Embora ele conte a história de Jesus, é por isso que às vezes você estranha. Como? Atos dos Apóstolos, isso aqui só conta muito mais a história de Paulo que a história de Pedro. Embora conte muito mesmo a história de Pedro e de Paulo. Vocês já notaram isso no Evangelho? No livro de Atos? O livro de Atos é Atos dos Apóstolos, mas podia ser assim, Atos de Pedro e Paulo, né? Porque assim, os outros apóstolos aparecem muito pouco nesse Evangelho, alguns nem aparecem. E aí, me explica isso, que havia uma tensão na igreja, uma tensão inicial muito importante no contexto do Novo Testamento. Qual é essa tensão? O problema dos judeus versus os gentios. Isso é uma grande tensão no Novo Testamento. E há então, assim, os estudiosos, e a nossa leitura também ajuda a gente a perceber isso, que esse é um dos pontos centrais do trabalho do Novo Testamento. Por quê? Porque é na prática que a igreja terá de exercer a imitação de Jesus, que é o amor. Então assim, apresenta a vida de Jesus? Apresenta. Mas o que é importante? Não é saber a história de Jesus, é vivê-la. João capítulo 13, verso 33. Alguém lê? João 13, 33. Achou? 33 a 35. Filhinhos, ainda por um pouco sou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, vamos raciocinar aqui com esse texto, dentro dessa história que nós estamos lendo. Ver como saber a história ajuda a gente a ler o texto com outro entendimento. Filhinhos, eu não vou ficar mais com vocês. Vocês vão seguir sozinhos agora. Aqui. O que eu espero de vocês? Que vocês cumpram os meus mandamentos. Qual é o mandamento que ele deixa para a igreja como resumo de toda a lei? Amor. Nisso todos vão saber que vocês são meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns aos outros. E Deus fez isso acontecer na prática, nessa tensão, principalmente entre judeus e gentios. Então, muito do Novo Testamento trabalhará com essa questão, amor. Veja, a igreja, o Novo Testamento, ele é, na verdade, um conjunto de ensinos sobre o amor, sobre como viver em amor. Fala uma carta do Novo Testamento, qualquer um. Se eu pegar uma das cartas do Paulo, Coríntios 13, acho que fala. Coríntios 13, aquele hino sobre o amor, né? Fala outra carta.
Outra carta, assim, menos conhecida. O próprio 1 João. 1 João. Outra, Filemão. A carta de Tiago, a fé sem obras é morta. O que mais? Essa é uma das ênfases do Novo Testamento. Existe uma outra. Aliás, existem mais duas, né? Mas uma outra, também logo em sequência, nós vamos chegar nela já já. Então, essa tensão, ela está presente nessa maneira de enxergar a igreja. É como se os apóstolos, veja, os apóstolos não vão ser mais específicos. Deus, inspirando os apóstolos a mostrarem para a igreja na prática como fazer isso. Para fazer isso, para chegar a este ponto, então nós vamos ter o conjunto de cartas do Novo Testamento. Porque a igreja começa a conhecer a Jesus, o mandamento de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem dado, né, os mandamentos dele, principalmente aqui em resumo, o amor. Então as cartas, elas serão a maneira de orientar a igreja a fazer isso. Ok? Por exemplo, vamos pegar a carta aos Romanos, tá? Talvez a última carta que Paulo tenha escrito, carta aos Romanos. Só para vocês verem a atenção presente lá. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Alguém lê aí verso de número 13 até o verso de número 15. Porque não quero, irmãos, ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido, até agora remetido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre todos os gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, também os sábios como a ignorância. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Olha só que Paulo escreve a essa igreja de Roma. Havia um núcleo judaico na igreja. Ele se dirige a esse núcleo judaico dizendo: eu sou devedor aos gregos, é por isso que eu prego para vocês. E ele vai além. Ele não tem vontade de ir para a Espanha. Aí ele fala: eu sou devedor aos gregos, mas também aos bárbaros. E ele já está se referindo então àqueles povos que estavam além do conhecimento dele na Grécia. Então veja, o apóstolo Paulo tem então uma visão muito clara da sua missão de anunciar a qualquer pessoa, a qualquer criatura, não importando a sua raça ou a sua cor. Mais para frente aí em Romanos, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Alguém vai ler para a gente o verso de número 11, o verso de número 12. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que sem lei, com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Olha só que interessante. Deixa eu dizer uma coisa. Ele está fazendo uma diferença entre lei, os que têm lei, e os que são sem lei. Quem são essas pessoas? Judeus e gentios. Judeus, gentios. Muito bem. Você já deve ter lido esse versículo, que em Deus não há acepção de pessoas, né? Como é que você entende esse versículo? O que ele está dizendo aí? Então, ele está dizendo assim: olha, para Deus não existe judeu, nem gentio, nem grego. No caso aqui vamos usar gentio, porque ele inclui gregos e bárbaros. Tá? Então, para o apóstolo Paulo era muito importante que todos soubessem que quem pecou, seja tendo lei ou tendo sem lei, precisa de Deus. Por isso aí você vai ler no 3:23 de Romanos, porque todos pecaram, os destinos incluídos estão
essa é a grande tensão presente, que a igreja aprendesse a amar uns aos outros com as suas diferenças, tá? Que a igreja aprendesse essa convivência, porque essa convivência é a sequência do ministério de Jesus. Uma outra ênfase do Novo Testamento, e que vai acontecer também nas cartas. Então, ó, voltando, as cartas, elas servirão de orientação para as igrejas. Esse é o objetivo delas. Para as igrejas e algumas cartas para algumas pessoas, mas o objetivo é sempre a igreja. Tá? Essa orientação tem a ver com essa ênfase, mas há um outro motivo: orientação e alerta. Porque um perigo estava invadindo a igreja. Qual é o perigo, gente? Exatamente. O falso ensino pregado pelos falsos mestres. Isso é o que acontece nos nossos dias hoje. Tudo isso acontece nos nossos dias. Uma das maiores dificuldades da igreja é justamente isso aqui. Nós temos constantes tensões de amor por Deus, ou não? Eu não tenho, gente. Tem. Por que quando surge um problema na igreja, normalmente ele tem quais os tipos de problema que podem surgir numa igreja? Problemas de relacionamento e problemas de doutrina. São as duas coisas que dividem igrejas hoje. Problemas de doutrina e problemas de relacionamento entre os irmãos. Às vezes a igreja é ótima nos relacionamentos, mas é doutrinariamente fora do padrão bíblico. E às vezes a igreja é excelente na doutrina, mas péssima nos relacionamentos. E às vezes ela é ruim nos dois. E o ideal qual que é? Ser bom nos dois. Na verdade, para mim, ela sempre, quando ela é ruim, ela tem erros nos dois. Às vezes, a gente pensa que tem uma boa doutrina. Às vezes a gente tem uma boa doutrina no papel, mas não tem uma boa doutrina no coração. Porque quem tem uma boa doutrina no coração, ama. A doutrina tem só um objetivo na igreja: nos ensinar a amar. Então é isso que os apóstolos estão trabalhando. O problema do falso ensino, sabe qual que é? É que o falso ensino atrapalha a igreja a amar. Mas só para você ter uma ideia, abre aí na carta que Paulo escreveu para Tito. Carta que Paulo escreveu para Tito. Sabe que tem essa carta aí, né? Eu não estou falando, não estou usando dois pronomes, não. Ti e tu. É o nome. A carta que Paulo escreveu para Tito. Não, para Tito. Verso 10, capítulo 1. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da judeuzinhos, né? Judeuzinhos, judaizantes. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torto e ganância. Olha só, esses judeuzinhos aqui que estavam atrapalhando a vida da igreja, o que eles faziam lá nas igrejas? Eles visitavam as casas. Rapaz, essa igreja, né? A igreja lá está totalmente errada. Tem que circuncidar os filhos. A igreja lá está totalmente errada. Tem que guardar o sábado. A igreja lá está totalmente errada. Tem que observar as festas judaicas, porque foi assim que a nossa fé começou. Por isso que é causa da circuncisão. E com isso eles faziam o que com a igreja? Dividiam a igreja. Porque os judeus que achavam que aquilo estava certo começaram a pensar: não, isso está errado. Não, esses gentios estão estragando a igreja. É aquele negócio: nós estamos recebendo muita gente de fora, muita gente que vem aí de outros contextos, estão atrapalhando o nosso modelo. Estão querendo inovar demais o nosso modelo.
Então, assim, veja, o problema dos falsos mestres é que eles atrapalhavam a missão da igreja de amar. Era preciso fazê-los calar. Então, essa será uma segunda ênfase do Novo Testamento. Na verdade, a minha perspectiva é que a ênfase é essa. Isso aqui é o tratamento de um problema. Então, o Novo Testamento será dedicado a ensinar a verdade de Cristo. Essa verdade deve transformar a igreja num ambiente de amor, e ele é dedicado, e ensinar o amor, e ele é dedicado a corrigir o erro. Só para pegar um exemplo, Colossenses, vamos para cá. Antes de senhor dar esse exemplo, Agora, pode falar. Paulo de ignorância, e quando ele fala do que A nossa forma de ignorância sobre torno e ganância, então aqui no caso ele não se refere ao lado financeiro. Sim, gente. Veja, eles queriam dividir a igreja, mas esse era o resultado. Eles não queriam. Tá certo, vamos lá. Depois a gente vai ver um outro texto para completar isso, né? Depois do meu exemplo. Olha só. Eles iam lá saindo de casa em casa e o resultado deles era a divisão da igreja. Mas o objetivo deles era a igreja se dividindo, saindo de lá, o que eles iam fazer? Eles iam me seguir. Eu sou um falso mestre. Chego aqui no meio de vocês, ó, gente, ó, nada disso, vamos sair daí. Eu quero que vocês me sigam. O objetivo desses falsos mestres é aproveitar-se da igreja, né, para possuir ganância. Nem sempre financeira, muitas vezes de poder, mas o Novo Testamento deixa claro que tem a ver com grana, com finanças. Esse caso de Paulo aí, então isso daí praticamente se deu próximo dos anos 70 depois de Cristo? Desde o início da igreja, já vem acontecendo a presença dos falsos mestres. Mas realmente foi a partir da década de 50, 60, 70, até o final aí dos anos 90, quando o Evangelho de João é escrito, e as cartas de João, já estavam presentes muitos falsos profetas, como João fala, muitos anticristos. Porque no começo aí, então, na verdade, já era considerado, nessa época, era considerado os cristãos que estavam disseminando o Evangelho. Porque no começo, eles não eram chamados de cristãos, certo? Eles tinham se criado pelos apenas, né? Eles eram chamados de os do caminho. Do caminho. Mas eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, lá em Atos fala, em Antioquia, em Paulo e Barnabé, né? Não sei se vocês lembram, esses são cristãos, né? Foram chamados pela primeira vez. É isso aí. Retomando então um exemplo, Colossenses. Tudo bem, Mário? Colossenses, a gente vai ver o exemplo aí do comércio que eles faziam. Colossenses, capítulo de número 2. Alguém leu o verso 16? Verso 16 e 17. Ninguém pôs um jugo por causa da comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então assim, aí ele está dizendo, olha, existe gente que chega aí na igreja e fica criando pequenos cerimoniais, está dividindo a igreja, porque uns comiam, outros não comiam, uns guardaram, outros não guardaram. Começou a haver divisão na igreja, e Paulo diz, não pode ser assim. Olha só o verso 20 e 21. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, os sujeitais à ordenança, não useis isso, não toques aqui, não toques aquilo outro. Então veja que as cartas elas serão dedicadas a corrigir erros da igreja, né? Erros de comportamento, normalmente ligados a mau relacionamento entre os amigos, e erros doutrinários das igrejas. Tá bom? Quando você estiver lendo então as cartas do Novo Testamento, você deverá entender essas ênfases, né? As ênfases dos erros, correção. O que foi, gente? Uma coisa que está caindo. O que está caindo aqui, gente?
erros doutrinários e os erros de comportamento da igreja, que normalmente decorriam de erros doutrinários. Vou voltar a enfatizar. Às vezes o nosso problema de relacionamento é falta de uma coerência doutrinária, pessoal. Doutrina não pode servir só de papel, gente. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos perdoar o irmão. Isso é doutrina? Isso é ensino? A palavra doutrina significa ensino. Isso é ensino? Se você tem dificuldade para perdoar, o que está acontecendo? Você não entendeu o ensino? Aí começa, não, perdoar, mas olha, perdoar, mas tudo, aí já começam as exceções. Aí eu me doutrinário, não tem. Se eu sou o pastor da igreja, digamos que a Kátia briga feio com a Sônia, não quer perdoar a Sônia de jeito nenhum. A Sônia já pediu perdão várias vezes, mas a Kátia não perdoou. Sei lá, vendeu uma bolsa com um buraco. A Kátia não perdoa. A Kátia não perdoa. Eu, como pastor, a Kátia, a dizimista fiel, Kátia, o dízimo dela é bom. Protege ela. Puxa vida. Aí eu tenho que exortar a Kátia. Quem é que está errado na história? A Kátia. Mas a quem é que dá o dízimo maior? Aí eu chego para a Kátia e falo assim, Kátia, você está certo, ela fez tudo errado, estou com você, afinal de contas, né? Isso é um erro doutrinário. Porque às vezes, aí a ideia de que o erro doutrinário muitas vezes ocorre por causa da ganância. Às vezes a gente tem medo de repreender os ricos. Por que os ricos é que sustentam a igreja? Isso é um erro. Você quer ter uma igreja que se despedaça pouco a pouco? Proteja pessoas a despeito da doutrina. Calvino tinha uma frase muito interessante. Nós não negociamos a doutrina na mesa da comunhão. O que ele quer dizer? E eu não negocio a doutrina de Deus para fazer as pazes. As pazes têm que ser feitas debaixo da comunhão. Se a Kátia não quer perdoar, se a Kátia tem um coração duro, é só exemplo, tá, Kátia? Mais ou menos. Se a Kátia não quer perdoar, se a Kátia tem um coração duro, se ela não quer entender a doutrina bíblica que ela tem de oferecer o perdão, ela precisa ser disciplinada. Pode ter o dízimo maior, pode ser que o dízimo dela pague todas as contas da igreja e sustente o pastor. Eu não posso, por motivo algum, negociar a doutrina e ensinar uma doutrina falsa na igreja para manter membros. Então veja, a unidade da igreja, ela não existe fora de uma boa doutrina. Se eu mantenho a unidade da igreja numa doutrina falsa, eu estou levando a igreja ao erro do mesmo modo. É isso que o Novo Testamento está combatendo. O Novo Testamento quer uma igreja unida na doutrina. Quer ver só? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. Vamos lá? Cada um lê um versículo? Quem ainda não leu a Bíblia hoje, né? Faz favor, né? Cada um lê a Bíblia aí, gente. Atos 2, 42 a 47. E perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, nas orações. Continue. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com as intenções de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Então, irmãos, se vocês percebem bem aí, o resultado, a gente diz, olha, nós queremos ser uma igreja igual a igreja de Jerusalém, uma igreja que amava, que ajudava uns aos outros. Né? Tudo isso começou porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles praticavam o que aprendiam. Eles viviam o que criam. Então, uma igreja ela não é formada nunca à base da comunhão a qualquer preço. Ah, irmão, não, olha, para a igreja ser bem cheia de comunhão, sabe o que seria bom? Em lugar de culto, a gente fazer sempre assim, tipo um jantar. Todo domingo à noite, nós vamos fazer um jantar em homenagem a Jesus. Então não vai ter culto, vai ser um jantar. Hã? Não acabei ninguém aqui. Tudo bem, aí a pessoa fala, olha, é mesmo, que ideia desse pastor, que coisa maravilhosa. Na minha igreja, nós nem fazemos culto mais. Culto é coisa de antigo, né? Na nossa igreja, nós fazemos a festa da... Aí a gente põe os nomes bíblicos, né? Fazemos a festa do ágape, a festa da comunhão. Você sabe que eu me converti e comer fogo aqui, né? Certo. As festinhas. Certo. Mas não foi no culto, foi? Depois do culto. Depois do culto. Então veja, você tem várias ideias. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o baile gospel. Ah, gente, os crentes dançam um pouco. Nada melhor que dançar para ter uma boa comunhão, né? Veja, gente, olha, eu só estou exagerando, lógico. Exagerando. Hã? Exagerando? Você não acha que isso é exagerado? Isso já existe. Já existe? Já existe? Vai lá fora. Os cultos só base de graça e tudo mais. O cara dança até com cobra hoje, figurando pessoas. Fazem culto com cobra. Pessoal, o que eu estou dizendo para vocês, assim, comunhão existe quando a gente crê na verdade. É esse o tipo de comunhão que nos une. Hoje à noite eu vou pregar em 2 João. Depois você dá uma lidinha para você perceber como aquela igreja era elogiada. Ele vai dizer, eu sei que tem aí os filhos dessa igreja, eles estão unidos na verdade. O que nos une é um aprendizado da mensagem de Jesus, que perdoa a todos nós, não importando quem seja você e quais são os seus pecados. É por isso que Jesus podia perdoar a mulher adúltera, comer com os publicanos, né? E ainda ter no seu rebanho judeus. Ele podia falar com a mulher de Samaria e dizer que vem a hora, já chegou, em que o Senhor trará adoradores que adoram em espírito e em verdade. Veja, esse é a postura do Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, você quer aprender? Você de que jeito esse texto que eu estou lendo aqui no Novo Testamento, ele me exorta a corrigir meus erros para eu amar mais. Eu disse que tem 3 ênfases, não disse? Tem uma ênfase final. Tá? Essa ênfase final está especialmente no livro chamado Apocalipse. É um livro diferente de todos os outros, né? De cartas, tudo. E alguém quer arriscar dizer qual é a ênfase de Apocalipse? Não. Bom, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu ser menos arrogante. A ênfase que eu encontro não significa que é a única, né? Eu acredito que talvez você possa, a vitória é uma delas. Mas eu prefiro enfatizar outra, tá? Então, assim, eu também acho que ele fala bastante disso. Alguém, qual outra que você acha que tem presente lá? A volta? Também. A volta e a vitória também. O cumprimento da palavra, né? O cumprimento da palavra, até por ser um livro profético. Sabe qual que é a minha percepção? É que a ênfase de Apocalipse, eu vou usar uma palavra, mas existe uma outra ainda melhor. É que essa é bacana,
por causa de um catecismo que foi escrito depois. A palavra conforto. Apocalipse é um livro que foi escrito para confortar a igreja, para dizer para a igreja: fique em paz, nosso Cristo venceu e nós venceremos com ele. É um livro para pacificar o nosso coração, porque é o seguinte: o que está acontecendo aqui é que quando eles começaram a observar a lei de Deus, eles foram perseguidos. Veja, e eles tinham de amar os seus perseguidores. Esse era o mandamento. Então o cristão, ele era perseguido, mas não perseguia. Não dá, gente, cansamos de apanhar dos judeus que não gostam de nós. Eles vêm aqui, prendem a gente, lançam no carro. Que é isso? Está tudo errado. Vamos fazer o seguinte: vamos juntar um grupo aqui e vamos para cima deles? Não, eles tinham que permanecer na doutrina. E a doutrina é amar os que nos perseguem, amar os vossos inimigos. No que depender de vós, ter de paz com todos os homens. E a igreja sofreu por causa disso. A igreja sofre. Você que é crente, você não sofre? Lá na sua família, você é crente, chega alguém que faz gracinha, piada, fica tentando fazer teste com a sua Bíblia. Quem tem parentes assim, que não são crentes, engana. O dia que eu cheguei aqui, tinha limpado as janelas, eu cheguei em Casa Branca e tinha um amigo nosso em casa. Aí ele falou: o que é isso? Eu falei: está limpando as janelas da igreja. Sabe o que ele respondeu para mim? Estou pedindo a Deus até hoje, olha que eu sou fácil de perdoar. O seu pastor encheu os bolsos de dinheiro e você limpando a janela pelo mau vício. Nossa, eu tô, só de eu repetir, tá me dando. Eu dei um dinheiro na janela. Ela perdoou. Te juro, olha que eu sou fácil. Me deu vontade de dar um mundo na cara dele. Nós somos perseguidos. Olha, eu tenho uma parentes meus bem próximos, que são católicos. Sabe que eu sou pastor? Eu tenho um sobrinho, postou uma mensagem no Facebook. Então, sim. Chulo, sem noção. Sem noção. Não, o que eu vou dizer? Tão ofensiva. A gente sente. Eu tive vontade de entrar e fazer um comentário, mas eu falei assim: Senhor, não. Nós sofremos, porque a nossa fé diz que quando nos maldizerem, nós devemos bendizê-los. Nos maldisserem, nós devemos bendizê-los. Nós serem, nós devemos bendizê-los. Quando nos ofenderem, nós não podemos retribuir a ofensa. É difícil. Sabe o que eu estou fazendo? Eu tenho, o pastor sabe, eu tenho um pai ateu, primos ateus, e além de, eles não são de outra religião, né? São ateus. Então eles perseguem muito, principalmente na rede social. Então, assim, de vez em quando vamos lá, aí eu fico eu fico bravo, pastor, o que escreveu isso aqui? Aí eu vou, espero passar uns dias, respondo com um versículo. Aí ele vai, eu ponho outro, ele vai, eu ponho outro. O último que eu pus foi justamente falando dos falsos mestres. Tem que esperar dele, se for responder na hora, eu respondo o versículo. Não, aí vem a briga. Aí a vida dos crentes no Novo Testamento começou a ser difícil. Só para você ter uma ideia dessa orientação, abre aí, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, verso 10 até o verso de número 12. Quem lê para a gente? Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora,
Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que viverem piedosamente, eu falo, Timóteo, você está seguindo o ensino que eu estou te deixando. E eu quero adiantar para você o seguinte: todos que seguirem esse ensino serão perseguidos. Irmãos, a vida da igreja no Novo Testamento não foi fácil. É lógico que há momentos melhores, mas houve momentos, especialmente ali naquela década de 70, por causa de Nero, da postura de Nero de ter acusado os cristãos. Mas antes disso já tinha perseguição dos judeus, que a igreja sofreu muito por seguir a Cristo. Então, os cristãos sempre precisavam de conforto. E essa é também uma das ênfases do Novo Testamento: servir de conforto para você, principalmente para os momentos em que você for perseguido, principalmente nos momentos de sofrimento. Paulo disse assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, nos dará livramento. 1 Coríntios 10, 13. Tá? Abra aí 2 Coríntios. Capítulo de número 1, verso de número 5 e 6. Outra pessoa lê. Não, verso de número 4 a 6. Outra pessoa lê. Ainda não leu? 2 Coríntios 1, 4 a 6. Que nos consola em toda a nossa tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Assim, essa é a visão dos apóstolos, que os ensinos deixados para nós, especialmente sobre a vida, como disse a Beatriz, sobre a volta de Jesus, devem nos consolar. Que a nossa tribulação aqui será passageira, seja ela qual for o tamanho que for. Hoje nós falamos e oramos pela igreja perseguida. Nós nem temos ideia, né? Aquele dia que fizemos aqui, o dia da igreja perseguida, nós tivemos que ser uma palhinha, né? Mas passou, né? Rapidinho, né? Só pegaram a nossa Bíblia. O ruim é quando pegam os nossos filhos, quando prendem os pais, quando matam a nossa família, quando nos privam de nossa liberdade. E você vai ler o livro de Apocalipse e vai perceber como isso é importante no tempo de João. Tá? Então, os textos do Novo Testamento eles têm essa função também de conforto. E você não verá, veja, é importante você não fique pensando assim: só Apocalipse fala de conforto, só as cartas falam de correção e só os evangelhos falam do ensino do amor. Não, todo o Novo Testamento trata dessas três ênfases. É que elas são mais trabalhadas em alguns, o amor, por exemplo, lá nos evangelhos, o amor também nas cartas, mas principalmente nos evangelhos, os erros nas cartas e o conforto no Apocalipse, com mais ênfase. Mas todo o Novo Testamento tem essa perspectiva. Tá? Sobre conforto, o livro de Apocalipse, nós vamos fazer um estudo mais detido nele, mas quem quiser ir ler para aprender, comece a observar que o conforto que o Novo Testamento dá nunca é um conforto sem problemas.
que é o que é pregado hoje. O falso ensino hoje diz o seguinte, que o melhor modo de estar feliz é não ter problemas, pare de sofrer. O Novo Testamento não diz isso. O Novo Testamento diz isso, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quer abastar? Quer passar necessidade. E Apocalipse fala das grandes perseguições, mas sempre diz assim, ao vencedor darei a coisa. Ok? Alguma pergunta, gente? É uma aula um pouquinho mais técnica sobre tudo, e agora, a partir da semana que vem, nós vamos pegar conjuntos de livros para ver cada livro, cada texto do Novo Testamento, as ênfases que cada um deles dá. Tá bom? Alguma pergunta? Curiosidades? Bom, você está olhando não? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Eu vejo falar com muitos líderes de igreja que saíram de outras igrejas, tipo A, B, entendeu? Depois estão nas igrejas ali abertas. Então, assim, por que eles saíram? Porque alguns saíram de uma presbiteriana, falaram coisas assim. Então, umas igrejas que em si não tem nada a ver com o cristianismo. Gente, não dá para generalizar, porque há casos e casos, né? Boa parte dos casos por ganância, por inveja, por ciúme. Ah, eu vou sair daquela igreja porque eu sabia mais que o pastor, mas só o pastor tinha privilégios, então eu abri a minha igreja. Há casos de ciúmes, há casos de inveja, há casos de ganâncias. E há casos de simplesmente dizer assim que sinceridade havia na fé, que às vezes a outra igreja aberta nem muda a doutrina, mas havia problemas de relacionamento. Então, às vezes não é um problema doutrinário, é um problema de comunhão. Não era doutrinário diretamente, mas era, né, no final das contas, o melhor jeito de nascer uma igreja não deve nunca ser a divisão de uma igreja. O melhor jeito da igreja crescer é ela decidir, gente, a partir de agora, os irmãos vão frequentar lá para implantar uma nova igreja, por decisão de amor. Esse negócio de igreja crescendo por divisão sempre é fruto de algum problema. É que Deus é tão misericordioso que até usa isso para expandir o Evangelho. Mas que não é a melhor maneira de crescer, não é? Eu sempre ouço falar assim, acabou que Deus usou aquela divisão para a bênção. Sim. Mas e aqueles tempos de sofrimento, de luta, de discórdia? Sempre ruim, né? Então, assim que eu penso. Não fica nenhuma, não fica na outra. Também. Tá bom? Irmãos, muito obrigado. Bom domingo para vocês. Semana que vem a gente pega a continuidade do estudo dos livros. Se você quiser se adiantar, por favor, dê uma olhadinha aí nas cartas que Paulo escreveu, tá? Nós vamos semana que vem falar das cartas de Paulo e vamos pegar em 2 semanas os conjuntos de cartas dele. Vamos com Deus. Bom domingo para todos.